Aqui diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você saberia me dizer o que é uma pessoa humilde de espírito? Você poderia definir por que os humildes de espírito? Por que o reino dos céus é dos humildes do espírito? Humildes do espírito, a palavra que ela não está, não é uma palavra que significa pobre. É uma palavra que significa dependente. Os humildes do espírito são aqueles que são dependentes. Não são aqueles que são autossuficientes. Não são aqueles que têm soberba, porque uma pessoa soberba, ela é autossuficiente. Mas os humildes de espírito são aqueles que se colocam em extrema dependência daquilo que o Evangelho nos ensina. Porque o Evangelho, ele veio para nos colocar no reino. A Bíblia diz que ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse reino é dos humildes do espírito. Os humildes ou pobres de espírito se caracterizam pelo fato de terem dentro de si o reconhecimento de quem são eles de verdade, de suas fraquezas, sua condição pecaminosa, sua pequenez e sua total dependência de Deus, como eu disse. Aqueles humildes de espírito dependem da atuação de Deus nas suas vidas. Como eu disse, não são suficientes em si mesmos. Nós muito temos falado aqui que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Aquele que é cheio de si mesmo, ele não é pobre do espírito. Ele é independente em relação à graça. Ele é independente em relação ao poder de Deus. Então o reino dos céus é dos humildes do espírito, porque eles têm a sua dependência total em Deus. Aqueles que sabem que dependem. Aqueles que sabem que não são autossuficientes. Aqueles que depositam toda a sua confiança em Deus. Pessoas interiormente humildes. Pessoas que de fato reconhecem a grandeza de Deus e se submetem a Ele de coração. Esse é o tipo de pessoa que Jesus afirma que possui o reino de Deus. Me dê um exemplo de uma pessoa humilde do espírito. Jesus. Para que maior exemplo que ele deu ali em Filipenses no capítulo 2, que ele diz que ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler esse texto em Filipenses, capítulo 2. O exemplo de uma pessoa humilde de espírito. Não tem maior exemplo que esse. Filipenses capítulo 2, versículo 1.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, olha só a profundidade disso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma forma, que você seja humilde de espírito da mesma forma. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é difícil ser pobre de espírito, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ter o sentimento de que o outro é superior a si próprio. É difícil, sabe por quê? Porque nós somos tomados e sobrecarregados de si. Mas aquele que quer seguir o Evangelho tem que negar a si, tomar a cruz e seguir, aprender de Jesus, que é manso e que é humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. E quando seguimos com Ele, aprendemos a negar a si próprios, para que o verdadeiro ser, a verdadeira essência de Cristo em nós se transforme numa esperança de glória na vida de outras pessoas. Amém? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas se preocupe com o que é do outro, com o que vai satisfazer o outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a humildade do Espírito. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é ser humilde de espírito. Dependência total do Senhor. Alguém que não tem a vida centrada em si, mas na dependência de Deus e no amor ao próximo. Conceitos simples e básicos do Evangelho, muito, mas muito distante da maioria das pessoas que professam a fé cristã. O que se encontra são exterioridades e religiosidades. Não se encontra, na maioria dos cristãos, não se encontra esse espírito. Mas o reino de Deus é carregado desse espírito. O espírito da humildade. Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Onde está a felicidade então? Em ser pobre de espírito.